Vamos começar, vamos ter um tempo de oração. Feche teus olhos aí com a sua família, aí no seu lar, na sua casa. Pegue na mão aí do seu irmão, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Amém. Senhor Deus, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor Deus, por todo o cuidado que o Senhor está tendo, tem tido sempre com o nosso lar, com a nossa família, com a nossa igreja, Pai, com os nossos irmãos, Pai. Nós queremos abençoar esse momento, Pai, te agradecer, Senhor Deus, pelo sacrifício de cruz, Pai, por tudo que o Senhor realizou, Pai, como Filho de Deus, Pai, no sacrifício, Pai, que veio nos dar a salvação, a vida eterna, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Abençoa, Deus, cada lar, cada família, Senhor Deus, a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos entrando nessas casas, Pai, para levar do Teu Evangelho, da boa notícia, da Tua palavra, Senhor Deus. Pai, que o Senhor venha entrar nos corações, edificar os corações, encher, Pai, da Tua alegria, Pai, do Teu Espírito Santo, e que venha ser um momento, Pai, especial, que venha ser um momento de edificação, Senhor Deus, que a esperança, Pai, não falte dentro desses lares, Pai. Nós abençoamos esse momento e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vou iniciar aqui a nossa meditação, esse momento, em João 14. João 14. Quem tiver a Bíblia, eu vou ler do 1 ao 7. João 14, do 1 ao 7. Amém? Vou começar. Não deixe que seu coração... Aqui é Jesus falando para os seus discípulos, né? Ele já está falando... Ele já está contando o momento, né, que ele vai ser crucificado. Então essa parte aqui de João, ele já está colocando para os seus discípulos, né? Qual é o caminho? Qual é o caminho que vocês devem seguir? Que caminho é esse, né? E ele fala aqui: não deixe que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí Tomé diz assim: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos conhecer esse caminho? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, saberiam quem é meu Pai. Mas de agora em diante vão conhecer e ver o Pai. Eu deixo para vocês lerem depois toda essa parte. Eu não vou ler para a gente não estender muito, como o nosso tempo é só de 1 hora, né? Se não corta, eu vou deixar para vocês ler porque é lindo. Eu estava meditando com o Alexandre e eu falei para ele: nossa, dá vontade de ler tudo, né? Sobre tudo que Jesus fala aqui. E isso é lindo porque Jesus deixa uma instrução para a gente, né? Qual é esse caminho? Tomé, muito às vezes a gente quer ver algo, tocar em algo para a gente crer, né? E a fé é aquilo que a gente não está vendo, mas a gente tem que crer que vai acontecer. E Tomé aqui pergunta para Jesus: que caminho é esse, Senhor? Que caminho é esse? Me mostra. E ele, simples como ele sempre é, mas com a delicadeza e com a inteligência de Deus, ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há outro caminho, né? E eu creio que se nós estamos aqui reunidos, estamos nos reunindo às quintas, aos domingos, para ouvir um pouco, sermos edificados com essa palavra que Jesus tem colocado aos nossos corações para trazer para vocês, é porque a gente quer esse caminho, né? Muitos de nós já tomou essa decisão de seguir o caminho de Jesus, porque a gente crê que Ele é a verdade e Ele é a vida, né? Jesus é a vida e Ele vive, né? Qual o sentido da Páscoa para vocês? Né? O sentido da Páscoa para nós, para cristãos, a gente sabe qual é o sentido da Páscoa, né? Jesus ressuscitou, Ele vive, Ele está entre a gente, né? Ele deixou para nós o Espírito Santo Consolador, né? Aquele que leva as nossas orações até o Pai.
Então, que nós venhamos ter esse sentido, esse significado da Páscoa aos corações. Óbvio que nossos filhos, eles querem os ovos de Páscoa, né, o comércio, mas enfim, esse é o sentido da Páscoa. É o sentido onde Jesus está vivo e o Espírito Santo está entre nós, né? E é onde nós podemos nos achegar ao Pai através do Espírito Santo e crendo sempre que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, mais uma noite abençoada com o Senhor, que o Senhor use grandemente a vida, a mente do pastor, que ele possa transmitir para vocês uma palavra de vida, uma palavra que venha trazer consolo aos nossos corações, né? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui em oração, com saudade de todos, tá bom? Deus abençoe, um grande beijo para vocês. Deus abençoe. A gente vai louvar agora o Senhor e espero que vocês possam desfrutar desse amor maravilhoso que é de Jesus sobre nós. Eu vou orar agora para a gente estar louvando ao Senhor, amém? Deus, muito obrigada, Pai, pela Tua palavra, Jesus. Senhor, pelo Teu consolo com as nossas vidas, ó Deus. Deus, nós cremos, Senhor, que o Senhor é o único caminho, Senhor. É o caminho em que nós, Senhor, queremos seguir, Deus. Estamos aqui é porque queremos nesse caminho, é porque queremos, Senhor, instruções para chegar até o Pai, Senhor, sermos melhores contigo, ó Deus. Que Tu, em nome de Jesus, Senhor, esteja, Senhor, ouvindo as nossas orações, ó Deus, eu creio, e que a Tua palavra, Senhor, venha alcançar vidas, ó Deus, através desse vídeo, que vidas, Senhor, possam ser restauradas, curadas, libertas, ó Deus, para a Tua glória, Senhor, para a Tua honra e glória, Deus, no nome de Jesus. Glória a Deus, Deus abençoe, amém, meus queridos. Põe, Vivi. Jesus, este é o Teu sangue. Tua cruz mostra a Tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nada além do sangue de Jesus.
Deus. Deus é maravilhoso. O sangue de Jesus te libertou na cruz, viu? Deus abençoe vocês. Amém, Jesus. Deus abençoe a palavra, no nome de Jesus. Grande beijo. Fiquem com o pastor Alexandre. Deus abençoe, pessoal. Amém, meus queridos. Quero compartilhar uma palavra com vocês essa noite, né? Nós vamos falar, né? Esse momento é o momento da Páscoa, né? E nós vamos ministrar sobre esse assunto, sobre a Páscoa. Vou ficar aqui com o tempo para não exceder o tempo, né? O tempo já não é longo, né? E a gente não pode exceder o tempo. Então, queridos, abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo 53. Livro de Isaías, capítulo 53. Importante lembrar para os irmãos que nós estamos no segundo domingo, irmãos, do mês de abril. E segundo domingo é o domingo que nós fazemos a nossa oferta missionária. Essa oferta é única e exclusiva para missões, então você pode fazer a sua oferta missionária. É uma fidelidade que nós temos no ministério, que nós enviamos esse recurso aos missionários que estão a campo, né? Então, principalmente nesse momento difícil, né? Que os missionários também estão fora do país, não podem muitos nem retornar para suas casas, para sua família. Então, irmãos, é o momento de nós estarmos firmes aí e fiéis nas nossas ofertas, nos nossos dízimos também, e que em nome de Jesus você, nesse momento, no dia de hoje, faça a sua oferta missionária também. Não deixe passar esse dia apenas porque você não foi para a igreja, porque você não está na igreja. Não, mantenha a sua fidelidade. Nós temos as contas, e que você possa pegar uma das contas conosco também. Manda mensagem, WhatsApp, inbox, Facebook, Instagram, que nós passaremos as contas, Santander, Bradesco e Itaú, para que você possa fazer aí a sua oferta missionária. Amém? Abra sua Bíblia, livro de Isaías, capítulo 53. Vontade de dizer, quem achou, dá um glória a Deus. Amém. Meus queridos, diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, de como quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um que se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão de meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puder por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O seu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o seu despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado
com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores ele intercedeu. Amém? Glória a Deus. Senhor, nós queremos te louvar. Muito obrigado por esse tempo, Pai, pela palavra, Senhor Deus, que o Senhor traz ao nosso coração. Que os meus irmãos estejam, Pai, bem nas suas casas e nos seus lares, que eles possam ter passado esse momento, esse domingo de Páscoa, Senhor Deus, junto com a sua família, aqueles que não puderam, porventura, por qualquer motivo, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo venha nos seus corações trazer o conforto, a paz necessária, Senhor Deus, para esse momento. Abençoa todos, Pai, que estão ouvindo essa palavra, Pai, que estão aí conectados, Pai, na sua casa, que as mentes e os corações estejam preparados e cativos, Pai, para receber aquilo que o Teu Espírito Santo quer ministrar. Eu abençoo, Deus, cada lar, cada casa, cada família, Pai, e que eles venham em nome de Jesus ser, Pai, receptores daquilo que o Senhor quer falar. Eu abençoo esse momento em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, aqui o profeta Isaías, ele está ali já profetizando, já está sendo colocado para ele por Deus tudo aquilo que haveria de suceder um pouco mais à frente, irmãos, com Jesus, com o nosso Senhor. Se eu tivesse que dar um título a essa mensagem, seria Missão Cruz, vencer a morte. Irmãos, o objetivo de Deus, irmãos, não era só, esse só entre aspas, não era apenas fazer o seu filho morrer na cruz. Muito pelo contrário, irmãos, era salvar a humanidade. Era ter um projeto, um plano perfeito, um plano muito desafiador, mas perfeito no seu conteúdo. E nesse plano perfeito, Deus, Pai de Jesus Cristo, ele ia ser o executor, ele era o arquiteto, aquele que ele programou, e ele ia executar isso com toda a perfeição que faz parte da sua essência. Deus é perfeito, meus irmãos. E aqui, irmãos, nós passando hoje esse domingo de Páscoa, irmãos, é muito difícil, a gente não falar sobre o que é a Páscoa. Irmãos, a Páscoa, para algumas pessoas, é essa festa comercial, mas para nós, irmãos, a nossa Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus que morreu na cruz em favor dos nossos pecados. Irmãos, lá no Êxodo, lá atrás, olhando quando o povo estava cativo lá no Egito, irmãos, e naquela saída, no Êxodo, já preparando para a sua saída, irmãos, para caminhar a terra prometida. Ali, irmãos, no momento crucial, houve o sacrifício de um cordeiro que foi imolado, sem mácula, sem ruga, para que fosse o seu sangue derramado, colocado nos umbrais das portas, porque o anjo da morte, irmãos, ele iria passar naquela noite e ele iria matar os primogênitos. E olha só, irmãos, esse cordeiro, ele já estava remetendo a Jesus. Esse cordeiro lá no Êxodo, lá na retirada do povo de Israel das mãos de cativa de Faraó, já estava esse cordeiro que foi ali sacrificado e seu sangue derramado nos umbrais da porta, ele já estava remetendo a Jesus. Por quê, irmãos? Porque o sangue de Jesus, irmãos, que é o nosso cordeiro perfeito, cordeiro de Deus perfeito, também derramou o seu sangue para nos livrar da morte, irmãos. O sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi entregue na cruz em favor dos nossos pecados, essa é a nossa Páscoa. Foi para nos livrar da morte, para nos livrar do inferno. E como nós adoramos e como nós cantamos, hoje nós somos livres, irmãos, porque Jesus, o Filho de Deus, ele morreu na cruz em favor dos nossos pecados. Irmãos, e essa palavra aqui, irmãos, aqui ela narra exatamente tudo aquilo que iria acontecer pelo profeta Isaías na cruz. Irmãos, a cruz, ela é expressão de amor. A cruz, ela expressa o sacrifício de Deus. A cruz, ela expressa a esperança de Deus para a humanidade. É muito difícil, irmãos, não olhar para a cruz e não pensar no amor de Deus para com a minha vida e para com a sua vida. Como é que pode um pai
entregar o seu filho em favor dos pecadores. Essa é só uma expressão de amor. Como é que pode um amor tão grande, irmãos, entregar o seu filho por uma esperança que poderia até não vir? Porque a palavra do Senhor diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos aqueles que o receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Se hoje eu e você, nós somos filhos de Deus, é porque houve uma entrega do Pai, entrega pelo Pai do seu Filho na cruz em favor dos nossos pecados. Que amor é esse? Que expressão de amor é essa, irmãos? A palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de uma maneira sobrenatural, de uma tal maneira Ele amou a minha vida e a sua vida, que Ele entrega o seu Filho em favor dos nossos pecados, que Ele entrega o seu Filho Jesus na cruz em favor de pecadores como eu e como você. E eu quero dizer, irmãos, nessa noite, eu quero falar sobre esse plano perfeito, sobre a perfeição que levou Jesus à cruz. Muitas vezes, quando nós olhamos a história, irmãos, nós podemos pensar que aquilo que levou à cruz foram os julgamentos daquela época dos sacerdotes, dos líderes religiosos, que libertaram Barrabás e que condenaram Jesus, que insistiam com a multidão, que atiçavam a multidão a falar que Jesus deveria ser crucificado. Podemos atribuir também muitas vezes a culpa a Pôncio Pilatos, que não tomou uma posição, que ficou em cima do muro, que lavou as suas mãos e tirou ali o corpo fora e não quis tomar nenhuma decisão, sendo que ele poderia ser o libertador de Jesus. Fala assim: não, vamos crucificar Barrabás e Jesus não tem culpa, nele não havia nenhuma culpa e vamos deixar Jesus por inocente. Mas também não foi isso que acabou acontecendo. Irmãos, poderíamos também atribuir a culpa a Judas, que entregou Jesus, era um dos seus discípulos, andava com ele, caminhava com ele, sabia exatamente todos os milagres que Jesus havia feito, mas mesmo assim o traiu. Talvez nós poderíamos atribuir também essa culpa a Judas. Mas, irmãos, o plano era perfeito e o plano tinha que ir até o fim. O plano precisava ser executado até o fim, até porque nós acabamos de ler uma profecia, e essa profecia narra, irmãos, exatamente tudo aquilo que nós vamos agora comentar, que nós vamos falar sobre essa palavra, que Jesus, irmãos, ele não foi para a cruz por causa de Judas, ele não foi para a cruz por causa de Pôncio Pilatos, ele não foi para a cruz por causa do sacerdote, ele não foi para a cruz por causa da multidão, ele foi sim, porque era um plano do Pai para salvar a humanidade. Era um plano perfeito, irmãos, para salvar a humanidade, para salvar a minha vida e para salvar a sua vida. Ele foi sim para a cruz por amor, por mim e por amor também por você. Esse era o plano perfeito, irmãos, e nós vamos ver aqui, irmãos, nessa palavra, o que levou Jesus até a cruz. Alguns pontos, irmãos, eu quero abordar para você. O que levou Jesus para a cruz são os nossos pecados. A palavra do Senhor diz aí no verso 5, irmãos, olha só, que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Aquilo que levou, irmãos, Jesus, e moído pelas nossas iniquidades. Aquilo que levou Jesus para a cruz, Jesus para morrer no Calvário, irmãos, é o meu pecado e o seu pecado. E hoje nós vemos o que, irmãos? Uma humanidade, os seres humanos que não dão valor, irmãos, a esse grande sacrifício de cruz. Pessoas que estão morrendo, irmãos, sem conhecer Jesus, pessoas que estão morrendo sem conhecer a palavra, sem conhecer o verdadeiro sacrifício, acreditando que a Páscoa, irmãos, é uma outra coisa, é apenas uma festa cristã, é uma festa pagã, enquanto a Páscoa é exatamente a morte de Jesus em favor dos nossos pecados. E olhando, irmãos, para esse texto, é impossível nós não termos a convicção que aquilo que levou Jesus para a cruz foi o meu pecado e o seu pecado. E como é que eu faço, pastor, para que esse peso ele não fique sobre mim? Nós vamos falar isso aqui
corriqueiramente nesse vídeo, irmãos, nessa transmissão. Você precisa aceitar o sacrifício de cruz. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa compreender que o que te separa de Deus é o seu pecado. Aquilo que separa o homem de Deus é o pecado. Se hoje você está vivendo longe do Senhor, se hoje você está afastado dos caminhos do Senhor, se hoje você não anda com Cristo, é porque o pecado te separa do Senhor. Muitas vezes nós não sabemos, porque eu não sinto Deus, porque Deus não fala comigo, porque parece que um Deus distante. Mas sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos separados, irmãos, do pecado, mas o sangue que foi derramado na cruz, irmãos, ele é suficiente. Aonde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. O sangue derramado na cruz, ele é suficiente para cobrir uma multidão de pecado, para cobrir o meu pecado e para cobrir também o seu pecado. Meu querido, se você olhar para o verso 8, a parte 2 do verso, lá no finalzinho ali, a parte B do verso 8 diz assim: porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Irmãos, não existia outro motivo que levou o pecado, que levou Jesus para a cruz. Um dos motivos foi o nosso pecado. Não tínhamos mais, irmãos, como sacrificar cordeiros, animais. Não, irmãos, a única coisa que limpa o homem do pecado, que lava o homem do pecado, irmãos, é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é poderoso. Às vezes você fica pensando aí na sua casa: mas eu tenho uma multidão de pecados, os meus pecados são muito grandes, eu não consigo me livrar deles. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Se você entregar a sua vida verdadeiramente ao Senhor, andar verdadeiramente nos seus caminhos, verdadeiramente você fazer a vontade dele, creia que em nome de Jesus, esse sangue que está sobre a minha vida, que está sobre a vida dos meus irmãos, ele vai estar sobre a sua vida, e ele é suficiente para limpar, para te lavar, para te deixar branco como a neve, como nós cantamos aqui em nome de Jesus. Irmãos, um outro ponto que eu também quero abordar, irmãos, como ele foi para a cruz. E como ele foi para a cruz, irmãos, Deus o levou para a cruz. É isso mesmo, irmãos. Muitas vezes, nesse plano perfeito, o Pai, ele entrega o Filho em favor dos nossos pecados. Deus Pai, ele tinha um plano sim perfeito, de entregar o seu próprio Filho em favor dos nossos pecados. Nós sabemos, irmãos, algumas histórias na Bíblia, e uma delas é Abraão, onde Deus pede o seu filho em sacrifício. Irmãos, é um momento muito duro, um momento muito difícil, onde Abraão, ele vai sacrificar o seu filho, e ele chega até o último momento, onde ele coloca o seu filho sobre um altar, pronto para imolá-lo. E na hora que ele vai imolá-lo, o Senhor fala assim: não faça isso, porque o cordeiro, ele está ali preso entre as árvores, para que você venha sacrificar no lugar do seu filho. Porque eu sei, diz o Senhor, fala para Abraão, o quanto tu me amas e não negaste o teu filho, o teu único filho. Olha só, irmãos. E agora, passando todo esse tempo, de Abraão até Jesus, chegou a hora, irmãos, de Deus entregar o seu próprio filho em favor da humanidade. Isso é Páscoa, irmãos. A entrega do Filho de Deus em favor da humanidade. Esse foi um plano de Deus. Deus decide, Deus leva Jesus até a cruz. Deus, ele faz exatamente, ele age com perfeição na entrega do seu Filho em favor dos nossos pecados. Irmãos, eu creio que deve ter sido nenhum pai, irmãos, nenhum pai entregaria o seu filho em favor de pecadores. Eu não faria isso, você que é pai e mãe também não faria isso. Mas Deus, mesmo sabendo o tamanho do nosso pecado, como nós somos, irmãos, ele mesmo assim, ele apostou tudo que ele tinha na humanidade, ele entregou o seu filho em nosso favor, ele colocou tudo à nossa disposição, irmãos. E hoje você tem tudo de Deus aqui à sua disposição, porque Deus entregou o seu filho, ele entregou tudo aquilo que ele tinha em favor dos nossos pecados. E nós podemos, irmãos, olhando para o texto novamente, no verso 6, acompanha aí comigo. Todos nós
andamos desgarrados como ovelha, cada um que se desvia pelo seu caminho, mas o Senhor, e esse Senhor está com letra maiúscula, fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem fez cair, irmãos, os pecados meu e seu sobre ele, sobre Jesus, foi o Senhor. A palavra é clara, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade, o nosso pecado estava todo sobre Jesus. E para concordar com esse versículo, irmãos, nós podemos ler também o verso 10. Todavia o Senhor, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ao Senhor agradou moê-lo. Irmãos, sabe o que é isso? O Senhor se agradou da obediência de Jesus ao caminho da cruz. Em nenhum momento, irmãos, na cruz, se você olhar, Jesus, ele pede para parar, fala assim: eu não quero. Irmãos, se ele quisesse, a palavra do Senhor diz que ele poderia clamar pelo Pai, e algumas legiões de anjos estariam ali em seu favor. Se ele quisesse, irmãos, mas ele decidiu também passar por isso. No verso 4, na parte B, diz assim, irmãos: e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Irmãos, isso tudo corrobora com a questão de que Deus o levou, Deus decidiu levá-lo para a cruz. E irmãos, como Jesus, ele não convoca uma legião de anjos, ele até clama ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia faça a sua vontade. Sabe o que ele está falando para Deus? Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia executa o plano que o Senhor tem perfeito. Todavia faça o seu plano, todavia não desista do seu plano em favor da humanidade. E eu quero dizer para você que Jesus, irmãos, ele decide, ele escolhe a cruz. Jesus, ele escolhe, ele decide ir para a cruz. Irmãos, olha só, no verso 4, no início do verso 4 diz assim, que verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. Então ele decide, ele escolhe ir para a cruz, irmãos, ele decide continuar o plano perfeito. No verso 10 também diz assim, irmãos, olha só: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará o seu dia, e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. Ele decide, irmãos, ele é o justo que decidiu ir na cruz em favor dos nossos pecados. O bom trabalho da sua alma, no verso 11, ele verá e ele vai ficar satisfeito. O trabalho da sua alma foi se entregar em favor dos nossos pecados, irmãos. Ele decide se entregar, irmãos, pelos nossos pecados. E no livro de Gálatas 1,4 fala exatamente sobre isso. Ele se deu, ele se entregou pelos nossos pecados, irmãos. E quando alguém se entrega, não é alguém que está com uma arma na cabeça, não é alguém que te força aí. Houve uma entrega de Jesus, irmãos, em favor dos nossos pecados. Ele estava decidido, junto com o Pai, em cumprir o seu plano perfeito. Além de todo sofrimento, irmãos, além de toda dor, além da rejeição, além da humilhação. Se você olhar, irmãos, ele foi humilhado, ele foi rejeitado, ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, como de quem as pessoas escondiam o rosto, a face, humilhação, desprezo, irmãos. Ele passou por tudo isso, mas ele não reclamou. A Bíblia diz que ele caminhou, ele continuou como uma ovelha muda, indo para o cativeiro, como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, sabendo, irmãos, imagina uma ovelha, ela sabe que ela vai perder a sua lã, mas ela não reclama. Ela sabe que ela vai ser sacrificada, mas ela continua no caminho. Foi exata por isso que há essa comparação, porque Jesus não abriu a boca, Jesus não reclamou, em nenhum momento Jesus pensou em desistir de mim e de você. Irmãos, muito humilhado pelas autoridades, muitas vezes
rejeitado e humilhado por nós. Quantas pessoas, irmãos, rejeitam Jesus, rejeitam o seu sacrifício de cruz. Irmãos, a cruz está vazia. Muitas pessoas têm cruzes penduradas onde o Filho de Deus ainda está pregado nela. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Jesus, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Irmãos, olha só, ontem eu estava pensando sobre isso e falando com os irmãos aqui, falando com os pastores aqui no grupo, e a gente estava falando exatamente sobre isso. Aos 45 do segundo tempo, Jesus vai lá e ele vence a morte e o inferno na cruz. Até aquele momento da crucificação e da morte, o inferno estava comemorando. Mas a palavra do Senhor diz que ele vence a morte e o inferno, e ele tem a chave da vida nas suas mãos. Irmãos, sexta-feira, o dia da crucificação e da morte. Domingo é o dia da ressurreição e da vitória. No terceiro dia, ele ressuscita e ele vence a morte e ele vence o inferno, para que nós possamos ter uma vida abundante, uma vida eterna em Cristo Jesus. E olha só, irmãos, qual a reação do Senhor? Era uma reação de sofrimento, mas uma reação também de entrega. Ele não se ira, ele não reclama, ele foi oprimido, ele não abriu a boca, e como nós falamos, ele foi da opressão e do juízo, ele foi tirado, ele foi cortado, irmãos, da terra dos viventes. Ele passou por todo momento de transgressão, irmãos, e mesmo assim ele não se ira. E se você puder observar, irmãos, lá no final do texto, na última frase, ele intercede por seus transgressores. E quando você vai dar uma olhada nos evangelhos, é que nós não temos muito tempo, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João, irmãos, principalmente olhando Marcos e João, você tem a narrativa perfeita, onde ele fala: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele está perdoando todos aqueles que estão ali cravando, irmãos, colocando os pregos e o cravando na cruz, aqueles que o chicotearam, aqueles que o cuspiram, aqueles que transgrediram. Irmãos, ele está perdoando ele. Se você ver aqui no verso 12, lá no finalzinho, ele fala assim: a sua alma na morte foi cortada com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Irmãos, aqui Isaías estava falando desse momento maravilhoso há mais de 2000 anos atrás, irmãos, aproximadamente. Ele, irmãos, ele sabia exatamente aquilo que Jesus ia fazer. O plano, irmãos, ele estava sendo profetizado para que eu e você, nesse momento, nós pudéssemos viver o plano perfeito de Deus. E hoje, irmãos, por que Jesus ele fez tudo isso? Ele fez por um único motivo, irmãos: por amor, por mim e por você. Olha só, irmãos, foi para me remir, para te remir e para nos chamar de seu. Ele quer te chamar de seu, ele quer me chamar de seu. O Alexandre, ele pertence ao Senhor Jesus, e ele quer chamar cada um de vocês pelo nome e dizer que vocês pertencem a ele. Quando nós olhamos, irmãos, o verso 12, ele fala assim: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre ele o nosso pecado. Irmãos, ele fez isso por mim e ele fez isso por você, para que nós pudéssemos, irmãos, ter a vida eterna. E para encerrar aqui, irmãos, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 5, 24. João 5,24 diz assim: na verdade vos digo
que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Irmãos, nós que aceitamos Jesus, que aceitamos o sacrifício de cruz, que vivemos, irmãos, nesse momento, né, nesse mundo que está perdido, que está atribulado, que está estressado, que está nervoso, nós, irmãos cristãos, nós temos uma convicção, que essa morte de Jesus na cruz, que a Páscoa perfeita de Deus, que a morte na cruz, que a sua ressurreição, irmãos, que é o plano perfeito de Deus, ele foi executado perfeitamente, e nós podemos viver isso, aquilo que Jesus nos deixou, que na verdade, aquele que ouve a sua palavra e crê nele, crê no Pai que o enviou, ele tem a vida eterna, ele não entrará em condenação, mas ele passou já da morte para a vida. Como foi, irmãos, como nós verificamos aqui e nós lemos aqui no começo, Jesus disse em João 14,6, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus ele conta isso, quando ele fala isso, você consegue observar nas suas palavras a sua união com o Pai, que o plano, irmãos, não foi apenas executado pelo Pai, mas foi executado pelo Pai, pelo Filho e também pelo Espírito Santo, porque a hora que Jesus ele ascende aos céus, ele deixa o Consolador, o Espírito Santo que mora em mim e que também mora em você. E se você observar nesse João 14,6, quando nós lemos ele corriqueiramente, muitas vezes nós até lemos errado, mas ele fala assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Quando ele fala vem ao Pai, sabe onde ele está? Ele está junto do Pai, ele está andando com o Pai, ele está perto do Pai, ele está participando com o Pai, ele é um só no Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Ele é um, ninguém vem ao Pai, ninguém chega ao Pai, ninguém conquista a vida eterna de outra forma, ninguém conquista a vida eterna de Cristo Jesus, morada junto com Ele, andando com Ele, se não crer e não caminhar com Ele. Se não acreditar na morte de cruz, se não acreditar no sangue derramado, o sangue derramado ele não foi em vão, ele não foi em vão, ele foi para a minha vida, ele foi para a sua vida, basta você acreditar, basta você crer, basta você colocar no teu coração, e eu quero que você, todos que estão aí, repitam essa oração comigo, você vai repetir essa oração comigo, e em nome de Jesus eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor ele irá te abençoar. É uma oração, irmãos, que você vai fazer de entrega. É uma oração que você vai fazer entregando a sua vida para Jesus. É uma oração que vai te dar a salvação e vai te levar à vida eterna. Aleluia. Então repita essa oração comigo. Feche teus olhos aí no teu lugar, na tua casa, onde você estiver. Feche os seus olhos e repete essa oração comigo. Diz assim: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Perdoa, Pai, os meus pecados. Lava-me com teu sangue poderoso, Pai. Escreve o meu nome no livro da vida. E a partir de hoje, eu quero ter uma vida com o Senhor. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero andar nos teus caminhos. E eu quero fazer a tua vontade, Senhor Deus. Que a partir de hoje, Pai, eu venha ser uma pessoa diferente. Uma pessoa que teu Espírito Santo, Pai, esteja conduzindo, Pai, a minha vida, Pai. Reina no meu coração. Reina na minha vida. Reina na minha casa. Eu quero viver uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Eu espero que todos aqueles que tenham feito pela primeira vez essa oração, creia nela, porque a partir desse momento, dessa oração, você tem a salvação, você tem a vida eterna, porque é muito simples, você precisa crer. Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Jesus foi enviado pelo Pai, a palavra do Senhor diz que ele tem a vida eterna e não entrará em condenação. Hoje você passa
da morte do pecado para a vida eterna. Jesus Cristo, ele morreu na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, ele ascendeu aos céus, a cruz está vazia, mas o trono tem um rei, e ele reina agora e reinará para sempre. O reino dele é eterno, só que não é um reino solitário. Ele me convida, ele te convida para estar com ele, reinando com ele em glória. Então não perca essa oportunidade, não deixa isso para depois. Não pensa que você tem muito a fazer, que você tem muito a viver. A vida com Jesus, ela é maravilhosa. A vida com Jesus, ela é abundante. Se a vida com Jesus aqui, ela é muito boa, ela é agradável. Se a vida com Jesus aqui, ela é maravilhosa, a vida com Jesus na eternidade, ela é sobrenatural. A vida com Jesus na eternidade não tem dor. A vida com Jesus na eternidade não tem choro. A vida com Jesus na eternidade, ela é perfeita. A vida com Jesus na eternidade é apenas para glorificar o Filho de Deus. E que o Filho de Deus, ele venha a ser glorificado. Eu quero te agradecer, meu irmão, minha irmã, por estar junto conosco nessa live, em nome de Jesus. Que Deus te alcance, que Deus alcance a tua casa, que Deus alcance a tua família, em nome de Jesus, amém? Eu quero, antes, irmãos, de nós colocarmos o nosso louvor, eu quero aqui compartilhar alguns recadinhos para vocês. Irmãos, siga-nos nas nossas redes sociais. É importante para nós você nos seguir tanto no Facebook quanto no Instagram. E tão importante quanto é você estar inscrito no nosso canal no YouTube. É @VilaBelmiro, @PNL Vila Belmiro, tá bom? Então assim, agora você me corrigiu. Irmãos, é @PNL Vila Belmiro. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, e se inscreva, irmãos, no YouTube. E eu quero te pedir também, irmãos, nós precisamos chegar nos 1000 inscritos e nós não temos ainda nem 200. Irmãos, se cada um desses de vocês pedir para 5, pedir para 10, pedir para ir divulgando, para compartilhar, para se inscrever, irmãos, nós poderemos fazer transmissões ao vivo via YouTube, e para nós será maravilhoso. Faça isso. Fala com os seus irmãos, fala com os seus amigos aí, para que eles venham a estar se inscrevendo. Irmãos, nosso endereço, nós estamos na Carvalho de Mendonça, número 378, próximo ao Canal 2. Então, nos visite em breve. Creio que essa pandemia já terá acabado, nós estaremos de volta às nossas rotinas normais, e que em nome de Jesus você possa estar lá conosco, lá nos visitando lá na nossa igreja, em nome de Jesus, amém? Irmãos, nós oramos aí pelo Joaquim já está em casa, graças a Deus, a Renatinha e o João. Oramos também pela vida do Gustavo, irmãos, estamos orando, intercedendo. A segunda cirurgia dele foi tudo bem, graças a Deus, então nós estamos muito felizes também por isso. Estamos orando também pelo pai da Edneia, então que o Senhor venha o abençoar em nome de Jesus também e levar a cura. Irmãos, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por abrir a porta da sua casa, muito obrigado, irmãos. Quero agradecer também os irmãos aí que estão na live. De repente eu não falei o seu nome, me perdoe, irmã Cleide, irmão Samuel, mãe, um beijo, eu te amo. Muito obrigado por estar aqui conosco, Lúcia, Milene, a Débora, Daiane, Lia, Vivi, muito obrigado, que Deus abençoe. Viviane, minha prima do Colinha, Deus abençoe, obrigado por estar aqui conosco, né? Minha esposa linda. Irmãos, olha como ela fica bonita aqui dentro de casa comigo, né? Maquiada, maravilhosa, irmão. Aí, marido, fala pra sua esposa também se maquiar, ficar assim linda, maravilhosa. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A gente se arruma com o culto e com o marido, né, gente? Viu, mulheres? Se arrumem para os seus maridos em casa. Adriana, que Deus abençoe também em nome de Jesus. Muito obrigado. Até quinta. Quinta-feira nós estamos de volta às 20 horas também, Facebook e também no Instagram, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos louvar o nome do Senhor.
suportou. Fez crime. Ia entrar propaganda do iFood, daí não pode, né? Deus abençoe, meu querido, Deus abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. Muito Amém. bom estar com vocês também aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado estar com vocês, muito obrigado pelas conexões. Andrezinho, Deus abençoe também. Cícero, Deus abençoe. Tem alguns irmãos aí que eu não estou enxergando, viu? Mas que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Muito grato a Deus pela vida de vocês. Não entrou mais? Ah, é? Jesus, a olhar aquele céu azul, Glória a Jesus. pede ao Pai que lhes dê o seu Davizinho, tá aí, um amigão? Tá aí, um amigão, que Deus abençoe, amigão. Ele tanto Camila, amor, Andréia também, a Val. suportou.